Pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, os filósofos alemães exilados nos Estados Unidos, Theodor Adorno e Max Horkheimer, lançaram um livro de grande impacto na época e muito influente até hoje, chamado Dialética do Esclarecimento. Nesse livro eles tentavam entender os mecanismos civilizatórios que levaram ao nazismo, não é? Quer dizer, o nazismo não era só mas também, claro, um movimento irracionalista que resultou num morticínio gigantesco. Ele tinha uma estrutura, digamos assim, mental ou intelectual que compartilhava certos valores do positivismo, da racionalidade, e isso era percebido pelo Adorno e Horkheimer. Então eles resolveram fazer um livro tentando avaliar como isso funciona, não é? A estrutura do livro é mais fragmentária, evidentemente, ensaística, porque, segundo a teoria deles, se você tentasse traduzir num sistema, o sistema, digamos assim, a maneira como a civilização se organizou, o pensamento seria, digamos assim, perdido, né? Você perderia o foco desse movimento numa direção autoritária e de genocídio, por um lado, e por outro, você agregaria um material explicativo anódino ao longo lista de materiais explicativos anódinos que no fim das contas acaba por tornar palatável o que aconteceu ou ao menos oferecer uma explicação mais ou menos válida que sirva, não é? E eles queriam algo um pouco mais profundo. No final, eles trabalham alguns aforismos. E tem um aforismo que chama Para Voltaire, que tem um momento muito interessante, quer dizer, eles radicalizam ainda mais então a fragmentação no final e partem para o aforismo, que é justamente a ideia que a, a maneira como você pode destruir a mentira, porque é uma espécie de diálogo, e nesse diálogo chega um momento que aparentemente você não tem como destruir a mentira se oposta à própria linguagem. A ideia deles é que a única maneira de destruir a mentira e fazer resplandecer algum tipo de humanidade, de bondade na nossa espécie, digamos, ou na nossa história, é o recrudescimento, né? Ou como eles falam, pela dureza do pensamento em face do poder. O ódio intransigente pelo terror perpetrado contra a última das criaturas constitui a legítima gratidão dos que foram poupados, né? Quer dizer, me lembrei muito desse aforismo lendo um livro que foi recentemente lançado no Brasil pela editora Carambaia. Tem bastante resenha, inclusive, mas eu queria discutir alguns aspectos interessantes desse livro. Não é? Até não tem tanta resenha quanto imaginei que teria, que é Murambi, o livro das ossadas, de Boubacar Boris Diop. Esse livro tem um pós-fácil longo, inclusive, mas muito interessante, muito instrutivo, que fala da gênese, né, propriamente do livro, e também fala-se do sentido do livro. Esse livro foi publicado acho que em 2001, inicialmente, início dos anos 2000, e ele foi resultado de uma residência de escritores africanos que foram chamados para Kigali, né, a capital de Ruanda, para discutir o genocídio dos Tutsis pelos Hutus em meados dos anos 90. Eu, particularmente, tenho alguma história relacionada indiretamente com esse genocídio, pois eu trabalhava à época no Centro de Estudos Judaicos na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Letras, e foi uma espécie de núcleo base do que hoje é o conhecido Laboratório de Estudos da Intolerância, o LEI, né? E o nosso centro era uma espécie de núcleo, então a gente não trabalhava só com questões ligadas ao judaísmo, mas também questões ligadas à ideologia de corte genocida de uma forma geral, e os acontecimentos em Ruanda já nos chamaram a atenção, não é? Na época em que estavam acontecendo, de certa forma, né? Embora houvesse bastante confusão e tal, né? Então o livro de Boubacar, ele é um livro duro, é um livro, né,
digamos assim, que tem partes difíceis até de você ler. Foi um genocídio terrível, porque ele tinha, como o Adorno e o Horkheimer tinham percebido, ele tinha elementos atávicos relacionados à raça, a sangue, a etnia, a grupo tribal, ou, né, a origem de certos grupos e tudo mais. E isso se mesclava com uma metodologia contemporânea de exército ou de milícia moderna, com barreiras nas ruas, e nessas barreiras é que era feita a seleção, né, dos indivíduos que seriam mortos, não é? E no caso específico houve também uma espécie de contaminação, como também houve no Holocausto, de contaminação dessa contradição entre modernidade e atavismo, na maneira em que se deu propriamente as execuções, que eram feitas por milícias em geral, mas também às vezes pelo exército, ou o exército dando apoio às milícias, ou vice-versa, usando facões. Então era algo de terrível, né? Tanto que foi necessário a exumação, né, dos corpos e inclusive uma reconstituição, né, porque muitos estavam totalmente despedaçados. Então, o livro trata disso. O livro trata de um crime inominável perpetrado por irmãos, digamos assim, né, por pessoas da mesma, às vezes da mesma cidade, que cresceram juntos e que de repente, né, num gesto assim do governamental e de mídia, passaram a ver aquele vizinho que conhecia há anos e anos como um inimigo mortal, como um bacilo, como alguém que deveria ser exterminado. Boubacar, ele é um autor muito habilidoso. Então o livro, ele seguindo de novo, né, digamos assim, essa intuição inicial da Adorno Horkheimer, ele opta pela fragmentação. O livro não segue um personagem, mas segue histórias, narrativas de personagem. Existe uma narrativa geral que mais ou menos amarra a história, relacionado com um exilado que retorna, né, ele está no Burundi, enfim, ele retorna para Ruanda, da amiga desse exilado, que é uma das pessoas ligadas à guerrilha, que derrubou, né, que foi a guerrilha, foi militarmente que o genocídio teve fim. Porque senão eles matariam até acabar com todos, né? Mataram mais de 1 milhão de pessoas em algumas contagens, né? E então essa história meio que dá a liga geral. Mas os capítulos específicos, eles são fragmentários. E é engraçado, é curioso, como é difícil para o autor, para o Boubacar, tratar dos perpetradores. Os perpetradores, eles são um tipo psicológico, um tipo humano terrível de se identificar, na verdade, de se analisar. Porque ele, na verdade, assim, aquele indivíduo mais comum, que estava ali na vanguarda da atividade sangrenta, o Babacar não dedica tantas páginas, porque são pessoas com uma mentalidade totalmente dominada por aspectos ideológicos. É conhecido que durante o genocídio em Ruanda, uma rádio local chamada Milcolin passava os nomes ou as regiões em que haviam tutsis, né? Haviam pessoas que deveriam ser ali atacadas e mortas, né? E então os milicianos, né? Os membros da milícia suprematista, eles andavam com um rádio de pilha no ouvido. Ainda não existia celulares, a profissão seria se fosse provavelmente celulares, né? Ouvindo, né? Andando pelas ruas da cidade, geral da capital, no caso, né? E ouvindo onde que eles deveriam entrar, que casa exatamente, para procurar pessoas, também procurar outros Hutus que estavam colaborando, salvando pessoas do genocídio que havia, né? Também para serem mortas, as pessoas, as famílias e tudo mais. Então, o livro, ele é brutal, ele tem, mas é muito bem construído. E a parte final, que ele trata da colonização, é a melhor, né, digamos assim, que é justamente o embate entre o Dr. Joseph Carecchese
e o coronel Etienne Perrin. Na verdade, essa segunda parte, que é a parte do genocídio, a parte final, quando ele deixa para trás aquelas pessoas muito simplórias, que andavam aí com radinho, facão, né? E para tratar os líderes, aí realmente a narrativa tem não digo não um salto, mas ela sintetiza um aspecto medonho da humanidade, que são essas lideranças asquerosas, esses políticos e militares e gente desse naipe que se acreditam muito honrados por estarem cumprindo um dever, não é, na execução dos seus companheiros, dos seus irmãos, as pessoas que conviviam com eles muitas vezes a vida toda, né? Muitas vezes pessoas até da própria família. Então, e assim, a cumplicidade criminosa da Europa, como sempre, né? Essa cumplicidade aconteceu no Holocausto Judaico, essa cumplicidade aconteceu no Holocausto Armênio, né? No genocídio armênio. É, as autoridades judaicas sempre lá lavam as mãos e tudo bem, né? O problema não é delas, não é? Então, nesse ponto, realmente, o livro tem digamos assim, alcança o seu momento mais elevado nesses diálogos que aos poucos vão revelando essa podridão desses seres humanos, né? É um livro necessário, eu diria, né? Muito forte. O Boubacar, ele tem consciência que é um tema, além de espinhoso, porque envolve morticínios na África, parece que é a coisa mais comum do mundo, não é? O que não é verdade. Também revela, digamos assim, é um pequeno país, né? Então, que isso realmente importa, né? Já que na África mesmo e no resto do mundo, inclusive na América, né? Existem aí massacres cotidianos. Mas é justamente para tentar imaginar uma sociedade sem massacres cotidianos que livros como esse são muito bons. E a leitura deles é tão necessária. É uma fábula conhecida, muito fascinante, né? Inclusive, aparentemente oriental, não sei até que ponto isso se justifica, mas ela aparece, por exemplo, no O Real e Seu Duplo, do filósofo Clément Rosset. Ela foi, digamos, serviu de base para um livro inteiro do Somerset Maugham, que é o Encontro em Samarra. É uma fábula bem curta, na verdade, ela tem o quê? Uma página, nem isso. Para na versão do Somerset Maugham é como uma fábula contada pela morte, que é sobre um mercador em Bagdá. Aí isso muda, né? Às vezes é um príncipe, às vezes é um mercador. Na versão da coletânea de contos fantásticos, né? Do Jorge Luis Borges e do Bioy Casares da Silvina Ocampo, é um príncipe, se não me engano, um rei, que manda um criado comprar coisas no mercado de Bagdá. O criado volta assustadíssimo, pede um cavalo para emprestado para ir para uma cidade chamada Samarra. Também muda às vezes o nome, porque ele tinha visto no mercado a morte fazer um gesto para ele e ele ficou com medo da morte. Horas depois, o príncipe, ou o mercador, ou o rei, enfim, encontra a morte. E interpela a morte, pergunta: por que você assustou meu criado fazendo gestos para ele? E a morte simplesmente responde: na verdade, não foram gestos agressivos ou gestos que tivessem como objetivo assustar ou perturbar o seu criado. Na verdade, foi um gesto de surpresa, porque nós temos um encontro marcado para hoje em Samarra. Eu resolvi falar dessa fábula, né? Usar ela como abertura deste pequeno comentário que eu vou fazer a respeito do livro Carniça, de Paula Febe, recentemente lançado pela editora Draco, na coleção Dragão Negro. Por quê? Porque é a questão da fábula um ponto importante nesse livro. Mas antes é melhor falar um pouco do livro em si. Eu participei da campanha, né, de financiamento. É um livro maravilhoso, muito bem feito, não é? A editora Draco tem um padrão de excelência, né, dentro das editoras independentes, que já é velho conhecido, né, de quem aí acompanha enfim, as lutas, né, das editoras independentes, como a própria Rafus Press, né? Mas é um material incrível, muita qualidade. E é uma narrativa fascinante, né? A Paula Febre, ela constrói uma narrativa excepcional,
O livro também tem paratextos, né? Tem um prefácio, um pós-fácio de Cid Vale Ferreira e um prefácio de um outro autor aqui. E, como eu disse, é uma narrativa fascinante, né? É um livro interessantíssimo, é um livro que eu recomendo. Eu recomendo, na verdade, a coleção inteira. Eu acho que é importante colecionar esse material, é importante ter esse material, um material que aposta, né, na possibilidade de existência de editoras independentes assim, especializadas, lutando por um espaço na produção de terror, né, e de uma literatura de gênero mais, digamos assim, complexa, não é, aposta no leitor, né, quer dizer, não aquelas mesmas coisas de domínio público ou de autores assim que trabalham sempre mais ou menos assim com um esquema batido, né? Não, aposta em autores novos que se arriscam, e isso é louvável ao extremo, né? Isso falando aí, claro, da edição e da editora, que eu não canso de elogiar. O livro em si também é fascinante, né? Eu não conhecia a obra da autora, Paula Feb, ela me presta em vários livros, eu acompanhava um canal sobre ela chamado, que ela montou com uma outra escritora, Cláudia Lemes, chamado Serial Chicks. Era um canal interessante de análise de serial killers, a partir de um ponto de vista quase cultural, ao mesmo tempo forense, psicanalítico e cultural, muito interessante, inclusive. Mas eu desconheci a obra dela como autora, então foi uma espécie de introdução, e é uma obra muito interessante. Sem dar muitos spoilers, vou tentar não falar. Já deixo claro que no finalzinho eu vou falar vou, digamos assim, fazer um breve comentário de uma referência que me veio à mente lendo o livro, e isso pode servir de spoiler, mas é bem no final, nos últimos minutos, né? Eu aviso. Mas o livro tem uma estrutura, isso tem na descrição da campanha, é uma aldeia na qual as pessoas não morrem, e um narrador, ele vai a essa aldeia, por motivos que eu não vou contar, porque senão seria um spoiler, e ele começa a observar como é essa aldeia. Esse é o início, é o princípio, digamos assim, do livro, né? O argumento central do livro, ou pelo menos o argumento inicial. E é fascinante as primeiras partes. O Cid Vale Ferreira, no pós-fácil, ele divide o livro em 3 momentos. É uma divisão interessante. Então a gente pode dizer que nos 2 primeiros momentos, realmente o livro é fascinante. Ele engaja, né, o leitor, e ele coloca diante de uma espécie de enigma, né? Essa tribo, ela não tem uma descrição muito clara, então ela ao mesmo tempo parece primitiva, parece relativamente sofisticada. Parece uma tribo indígena, mas não tem só isso, tem, né, uma figura de um professor, de uma pessoa que ensina as crianças, tem crianças. Então é bem interessante o estabelecimento da trama. É bem interessante esse desenrolar inicial. Isso tudo a partir do personagem central, que narra, né, o narrador, e ele, digamos assim, vai intercalando com as memórias, né? Chegando em determinado ponto, essas memórias mais ou menos tomam digamos assim, o primeiro plano, e a aldeia ela fica, digamos, bem em segundo plano, sim, né? E é talvez nesse momento que entre essa essência que eu falei, que eu comentei no início aqui com um encontro em Samarra, que é o problema alegórico da Carniça, né? Enfim, do livro Carniça, da escritora Paula Feb, que foi um problema que não me deixou, digamos assim, a parte final ela me tirou um pouco do livro, né? Eu tenho que confessar isso. Porque a alegoria, creio eu, ela foi muito bem, essa alegoria, no caso a alegoria da imortalidade, talvez, tenha sido muito bem manejada pela autora na primeira parte, nas 2 primeiras partes, como colocou o Cid no início, né, digamos assim, nesse momento de estabelecimento da trama, e em que a trama começa a se desenrolar. No final, a alegoria ela não é tão bem manejada, né? Um aspecto interessante da alegoria é que ela está sempre próxima do fantástico, porque a alegoria é uma é uma maneira de entender um objeto a partir de referências culturais, entender um objeto cultural, né, um texto,
a partir de referências culturais que não são imediatamente dadas. Então você compreende a partir de elementos referenciais o que você tá, de que assunto o autor está tratando, não é? Então, por exemplo, sei lá, Cristo. Um pintor trata de Cristo a partir de elementos culturais. Na verdade, é um homem nu, com barba ou cabelo comprido. Poderia ser qualquer homem nu, mas ele tem uma postura, ele tem uma coroa de espinhos, ele está supliciado, ele está na cruz. Enfim, existem elementos que fazem com que esse seja reconhecível. Então, num quadro como o do Bosch, do Cristo, o julgamento de Cristo, né, em que ele é cercado por rostos grotescos de toda, né, a sociedade da época, e põe grotesco nisso, né, um nível de caricatural espantoso que o Bosch alcança. Só o rosto de Cristo é sereno, é o único que se destaca por isso. É isso que faz que você identifique Cristo naquela composição. Então a alegoria, no caso aqui do livro da Paula, ela perde um pouco da força porque ela é explicada. E aí que tá, uma grande força da alegoria na trama fantástica é quando ela não tem, digamos assim, o próprio leitor precisa montar o que ele está lendo, né? Montar aquele quebra-cabeça e tentar entender o que o autor quer dizer sem que o autor dê todas as pistas, igual no caso de Cristo, aí, como eu falei. Então, por exemplo, o Todorov, na Introdução à Literatura Fantástica, ele fala do nariz do Gogol como um exemplo de literatura fantástica, inclusive com um viés satírico, e é mesmo, porque o nariz, se for bem pensado, você nunca sabe como ele saiu do rosto do major, do funcionário lá, né, tal, como que ele terminou lá no barbeiro, e como que ele se transforma em outra pessoa, um nariz gigante, ele desenvolveu um corpo. Então, esses enigmas, não é, que, digamos assim, tiram o texto alegórico, porque como no caso do Gogol você tem uma ambientação realista, né? Não é sonho, não é delírio, né? É que fazem com que a trama ganhe um status fantástico, né? E que torna a trama fascinante, porque você continuamente tem que tentar entender, durante a leitura, rearranjar sua mente diante daquele nariz que aparentemente não foi amputado, como ele saiu do rosto, né? Porque se a trama fosse um sonho, isso não faria tanta diferença. Mas a trama é realista. Então, no caso da Paula Feb, a parte final, ela entrega um pouco a alegoria. Ela entrega mais ou menos explicando, né, o que é. Na verdade, ele explica bem o que é. E essa explicação destrói o efeito construído nas duas primeiras partes. Não é uma pena. Né? Não estou dizendo, o livro ainda é fascinante, como eu disse, e essas duas primeiras partes são excelentes, a construção, mas essa opção final acabou, digamos assim, exaurindo o resultado obtido até ali. Eu acredito que seja uma obra que vale a pena conhecer, mas ela sofre um pouco no final, que é uma pena. A parte com spoiler que eu tinha mencionado é que a concepção de céu e inferno dela, que é interessante, é uma concepção que curiosamente retorna, assim, essa ideia do céu e inferno como um espaço. Não é? O Swedenborg tinha essa concepção. É até um pouco parecida com a dela, é engraçado. Porque o céu e inferno do Swedenborg é o nosso mundo. Os espíritos eles continuam habitando onde eles habitavam. A diferença é que o mesmo lugar, para um eleito, é uma mansão, um lugar maravilhoso, um jardim delicioso. E para o condenado é um lugar horroroso, uma miséria, uma desgraça. Então é mais ou menos essa ideia que ela coloca com os urubus, né, a interação entre os urubus e as pessoas ali eleitas daquela comunidade.